Abra seu coração e ouça agora a devocional diária, Portas Abertas, com o pastor Eduardo Baldassi da The Grove Church. Devocionais Portas Abertas. Hoje você vai achar diferente. Eu não vou ler nenhum texto da Bíblia. Mas o que é isso, pastor Eduardo? Quero explicar para vocês. Nas Bíblias mais antigas, entre o Velho e o Novo Testamento, você com certeza encontra algumas páginas em branco. Eu fui procurar aqui. Todas as minhas Bíblias são mais recentes, mas eu lembro muito bem, e talvez você encontre em português alguma Bíblia da sua mãe, da sua avó, que tenha essas páginas em branco. E um dia eu fui curiosamente perguntar no seminário por que essas páginas estavam em branco. Há ali um simbolismo que, infelizmente, por economia de papel, foi subtraído de nossas Bíblias, porque nos daria a condição de termos ainda essas perguntas que eu fiz, continuando sendo feitas por pessoas ao redor dos anos. É chamado de período interbíblico, entre Malaquias e João o Batista. O tempo em que Deus ficou em silêncio. Então eu quero intitular a mensagem de hoje, O Silêncio de Deus. Vocês devem ter percebido que durante alguns dias eu não fiz aqui as devocionais. Por quê? Nós estamos investindo tempo, energia para ajudar cada uma das pessoas que nos acompanham nas devocionais a terem um tempo, pequeno que seja, mas de ouvir a palavra de Deus e meditar no recado de Deus no nosso coração. A minha vida, como a sua, ela é também muito ocupada, muito agitada. Todos nós temos desculpas variadas para colocar as coisas de Deus em segundo plano na nossa vida. Embora eu não tenha feito as devocionais, eu leio a Bíblia diariamente e fico refletindo quando olho o número de pessoas inscritas para ouvir essas devocionais e o número de pessoas que de fato estão vendo. Hoje, com o avanço da tecnologia, eu posso saber quantas pessoas estão ouvindo, estão sendo alimentadas pela palavra de Deus, e isso alegra muito um pastor, me edifica poder ser usado por Deus para transmitir o recado de Deus. Mas quando a gente vê que, através de toda a tecnologia, de toda a facilidade, as pessoas continuam colocando Deus em segundo lugar, isso traz tristeza ao meu coração e, com certeza, ao coração de Deus. Então, por que Deus fez o seu silêncio? Porque Ele mandou os profetas maiores, Ele mandou os profetas menores, tinha um livro da lei, tinha um livro de Salmos, o Velho Testamento, em rolos naquele tempo, não existia a Bíblia como nós conhecemos, e o povo não colocava Deus como prioridade da sua vida. E Deus mandou profetas e falou, e muitas vezes pesou a mão sobre a nação escolhida, o povo de Israel, e o povo não ouvia, não tinha tempo, não refletia na palavra de Deus. Então, os tempos mudaram, as eras são outras, mas nós, como servos de Deus, temos que ter muito cuidado para a gente não ter tempo para examinar a Bíblia, para refletir no que Deus quer falar no nosso coração. E aí, o que aconteceu foi que Deus viu uma religião mecânica, uma religião que ele não era a prioridade, não era um relacionamento com ele, era simplesmente ir ao templo, fazer o sacrifício, mas não havia mudança de vida, não havia arrependimento, não havia realmente Deus olhando para dentro do coração dos seres humanos, ele via que havia uma apatia espiritual. Hoje, graças a Deus, eu não consigo olhar para dentro do coração de ninguém, eu procuro examinar o meu coração como servo de Deus, mas a gente pode ver
as ações, os frutos, o que se faz. Eu sou missionário nos Estados Unidos, então, tentando alcançar a comunidade brasileira, eu fazia culto de manhã, eu fazia culto à tarde, eu fazia culto à noite, e aí as pessoas diziam, pastor, eu tenho sede de Deus, eu vou à igreja, mas aí no domingo estava na Disney, outro dia estava no Universal, e um domingo era desculpa de uma coisa, desculpa de outra coisa, e eu comecei a ver pelos frutos que as pessoas muitas vezes falam que querem Deus, que estão buscando a Deus, mas as suas ações não são correspondentes. E notem, eu sou apenas um ser humano, sou apenas um pregador da palavra de Deus. Mas isso entristece o meu coração. Quando Deus decretou fazer silêncio durante um período muito grande, não mandou profeta, não mandou mais ninguém falar, ele ficou em silêncio. E o silêncio de Deus fala alto. O silêncio de Deus é a coisa mais difícil da gente ouvir. Lembre-se que Jesus estava na cruz ali pelos nossos pecados, nós estamos chegando na Páscoa, e o que Jesus falou na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? E você nota que naquele momento que Jesus fez esse desabafo, não houve uma voz do céu falando, dando a resposta para Jesus. E Jesus sabia que Deus não ia responder aquela pergunta, por que me desamparaste? Porque naquele momento estava pesando todo o pecado da humanidade sobre Jesus. Então, toda vez que Deus está em silêncio, ele também está comunicando conosco. Ele também está falando conosco, seja de uma maneira, seja de outra. O silêncio de Deus fala e fala alto. E eu louvo a Deus, porque no meio de muitas pessoas que não estão ouvindo a mensagem, alguns me ligam e me perguntam, pastor, o senhor não vai fazer mais a devocional? Eu falo assim, eu tenho que dar uma exortada, eu tenho que dar uma sacudida no grupo de devocional, porque a gente está tornando da maneira mais fácil, porque parar para ler a Bíblia no papel, muitas pessoas não têm mais tempo. Então, nós temos o MP3, nós temos o áudio, nós temos o podcast, nós temos maneiras alternativas. Mas se nem nessa maneira alternativa nós estamos tendo tempo para Deus, isso, gente, não tem nenhuma desculpa. Você pode inventar uma desculpa, mas isso é seu com Deus. Algo está mostrando com essa sua atitude. Então, eu não estou julgando, eu estou exortando como um pastor. Você tem tido tempo para refletir na palavra de Deus. Ok, você não está aqui acompanhando esse específico pastor, nessa específica devocional, mas você tem tendo tempo de ler a sua Bíblia em casa, você tem visto outros pastores. Para mim, o que importa é você ouvir, não importa se seja de mim ou de outra pessoa, de maneira nenhuma. Mas o que eu estou usando esse momento para refletir com você, você tem tido tempo para ouvir a palavra de Deus, para examinar as escrituras. Você está ocupado, não tem tempo de pegar a Bíblia no papel. Eu não sou tão tradicional assim, de que a Bíblia no celular não funcione, que a Bíblia no computador não funcione. Não, Bíblia é Bíblia. Mas se você está ocupado, você pelo menos tem no seu aplicativo, no seu celular, a Bíblia em áudio, você tem ouvido isso quando você está dirigindo, você tem ouvido a palavra de Deus? Porque o que não está certo nunca estará nos tempos do Velho Testamento, nos tempos intertestamentários e nos novos tempos da graça do Novo Testamento. O que não está certo é quando nós não temos tempo para orar e para ouvir a palavra de Deus. Como é que nós vamos edificar a nossa vida se nós não damos ouvidos para Deus? E aí, quando Deus faz silêncio, ele faz silêncio para ouvir as suas orações, para responder as suas orações, para abençoar a sua vida e para falar ao seu coração, te trazendo discernimento. Gente, a gente já ouvindo mensagem, a gente já lendo a Bíblia, a gente já orando, a gente já dependendo da palavra de Deus. Às vezes, a gente precisa de tanta sabedoria para tomar decisão, para tomar uma ação na nossa vida. Imagina quando nós não temos tempo para ouvir a palavra de Deus.
Imagina quando nós estamos na fase ouvindo o silêncio de Deus. Silêncio. Não tem mensagem. Você olha, não tem resposta. Você não sente Deus falando no seu coração. Eu quero que você tenha essa experiência, nesse momento agora, para você imaginar o que foi o período de quase 500 anos, quando Deus não falou com mais ninguém. Então, minha mensagem de hoje, e espero que Deus abençoe o seu coração com essa reflexão, não tem um versículo bíblico, aquelas páginas em branco entre o Velho e o Novo Testamento. E eu espero profundamente que Deus fale ao seu coração hoje, nessas páginas em branco que eu não pude ler, porque não tem nada escrito, mas que fale ao seu coração no dia de hoje. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir nossa devocional diária. Por favor, se inscreva em nosso canal, acessando o YouTube, @Igreja em Titusville. Se quiser conhecer mais sobre o nosso ministério, visite o site www.titusvillefordiços.com.